CBN Esportes Campinas, primeira edição. Apresentação: Rafael Pio. 11h35, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, chegando com o nosso CBN Esportes, primeira edição desta sexta-feira, sextou, Antônio Lupe, dia 20 de janeiro de 2023, vamos até o meio-dia com muitas informações e eu já quero começar continuando na minha saga contra Vitor Pereira. É rápido, eu prometo. O GE fez uma entrevista exclusiva com o Maicon, volante do Corinthians, e Maicon disse o seguinte: a diferença do Vitor Pereira pro nosso Fernando Lázaro é que com o Fernando não vai ter biquinho. Sabe aquele biquinho que o Vitor Pereira fazia quando alguém errava alguma coisa? Falou que o clima era muito pesado e estão todos felizes com o novo momento do Corinthians. Carlão de Freitas, Real Madrid, campeão mundial. Bom dia, Carlão. Bom dia, Pio. Eu amo. Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. Você tá muito rançoso, Estou. Coração peludo, sabe? No Natal eu prometi que eu ia tirar isso do meu coração, mas eu não E você consegui. sabe, como eu até disse ontem, o Vitor Pereira, ele arrumou um problema, né? Porque Nossa. são 35 milhões, 40 milhões de corintianos. 40 milhões. Cara, ele arrumou 40 milhões de inimigos, né? Foi. Então a energia vai ser muito negativa Nossa pro Vitor Senhora. Pereira. Ele vai ter que se superar, não só na parte profissional, mas na parte espiritual, né? Porque o que vai ter de gente torcendo contra este rapaz... Não, eu fico imaginando o primeiro Corinthians e Flamengo na arena. Eu fico imaginando se vai ter. Cara, Porque, igual eu falei ontem, a não, paciência eu é acho curta. que os caras não vão deixar... Ah, É entendi. o Flamengo, Verdade, hein, Paciência é Lupe? curta. Cara, Não o sei nem se ele Flamengo- chega lá. O Mundial é agora, né? O Mundial É. agora, mês que vem. O Flamengo é impressionante como... O Corinthians é assim, né? Mas eu acho que o Flamengo, ele é mais midiático que o Corinthians. Até pelo fato de ser no Rio de Janeiro, assim. O Corinthians é muito. Mas eu acho que o Flamengo é sim, muito mais. sim. E a bancada flamenguista na grande imprensa, ela é muito forte, né? Nossa Ela é Senhora, muito forte. cara. Eu me lembro quando o Abel Braga assumiu, e o desempenho até que não foi ruim. O Flamengo foi campeão estadual com o Abel Braga, só que começou uma campanha anti-Abel e veio o Jorge Jesus, o final da história todo mundo sabe, mas a campanha anti-Abel, ela foi, nossa, ela arrebentou com o E Abel, surtiu né? efeito. E brincaram, É. até usaram aquela, pejorativa até do clube do uísque e tal, lembra? Nossa, clube do vinho, desculpa. Mas a bancada flamenguista na imprensa, ela é muito forte, a torcida é muito forte, é um clube midiático. Então, se o resultado não vier na primeira rodada, no primeiro jogo do ano, a pressão já começa. E amanhã tem jogão, hein? Aliás, 2 grandes jogos, mas logo pela manhã tem clássico regional. A partir das 10 para as 11, já o início da nossa transmissão, porque às 11 horas no Barão de Serra Negra, a bola rola para Ponte Preta e 15 de Piracicaba, 15 e Ponte, com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, estarei aqui na ancoragem. Aliás, que trio, hein? Esse trio está desbravando as rodovias do interior paulista. Que maravilha. Mais uma, hein, Antônio Lupe? Bom dia, Lupe. Bom dia, Pio. Um abraço a você, ao Carlão, a todos que acompanham o CBN Esportes. E amanhã é praticamente na madruga, né? Praticamente. Porque o jogo daqui a acontece às 11 horas da manhã. Como todo mundo sabe, a nossa estrutura precisa ser montada, então a gente sai bem antes. Não vai perder a hora amanhã, hein, Carlão? Aquele happy hour hoje tá Não, cancelado. tá suspenso, cancelado. tá suspenso. Existe também no seu caso, Lupe, aquela, igual dos jogadores, alimentação diferenciada. Ah, e eu já não tal? tenho mais isso, Ah, né? não tem, eu já não tenho mais já isso. entregou pra Deus. Já foi. Aliás, quando o jogo é de manhã, a alimentação vai ser intensa hoje à noite, porque amanhã eu já nem como, então já vou direto. Entendi. Então já é um processo um pouco diferente em que os jogadores eles vão enfrentar. Mas existe sim essa mudança. Por exemplo, comer café, comer macarrão no café da manhã, comer filé de frango, purê de batata, isso existe. Acordar mais cedo, porque a gente sabe que o jogador gosta ali de acordar um pouquinho mais tarde em dia de jogos, alguns jogadores, né? Então existe toda uma rotina na mudança
diária desses atletas. E a Ponte Preta, ela quer manter o seu 100% de aproveitamento na Série A2 do Campeonato Paulista, e em relação ao time, é claro que são poucas as informações, até porque o torcedor precisa entender que tudo hoje é de forma restrita, de forma fechada, nós não temos acesso aos treinamentos. Mas o técnico Hélio dos Anjos tem a possibilidade de repetir pela terceira vez a mesma formação. É claro que tem uma dúvida ou outra, como por exemplo, a entrada do Everton na lateral direita na vaga do Luiz Felipe. É uma situação que sim, ela pode acontecer. E tem também o apelo do torcedor da Ponte pela presença do Gé no time titular. Só que eu acredito que o Jefferson, também conhecido como Gé, vai ficar como opção no banco de reservas da Ponte Preta, que tem uma novidade em relação à lista de inscritos, e não é nem na lista A, mas sim na lista B. O Maurício, a meia, que foi destaque já há um bom tempo das categorias de base da Ponte Preta. Na Copa São Paulo, mesmo com a eliminação da Macaca na primeira fase, ele participou dos 3 jogos, foi o capitão da equipe, marcou 1 gol e ele está inserido na lista B, lista dos jogadores das categorias de base. Então ele está treinando com o time principal e pode ser aí uma das opções do técnico Hélio dos Anjos. A respeito de ingressos, não tem mais, acabou. A Ponte tentou uma carga extra, só que a Polícia Militar, a responsável pela segurança do evento, ela vetou essa carga extra. Então 1.500 ingressos foram vendidos aos torcedores da Ponte Preta e só. Não adianta ir até Piracicaba para tentar comprar o ingresso na hora, porque eles não serão vendidos nas bilheterias do Barão da Serra Negra. Então isso precisa ficar muito claro ao torcedor da Ponte por conta de uma questão de segurança, e aqueles que já compraram o ingresso vão poder acompanhar esse grande jogo, esse grande clássico de 2 equipes que ainda não perderam na competição. Enquanto a Ponte tem 100% de aproveitamento, o 15 tem uma vitória e um empate, que aconteceu na última rodada, jogando em casa contra o Taubaté, Pio. Ô Carlão, é aquela história, mesmo muitos dos jogadores, tanto de Ponte quanto do 15, serem novos, primeira vez com a camisa de ambos os clubes, quando a bola rola e os caras sentem o clima que tanto o torcedor do 15 quanto da Ponte vai passar para dentro do gramado, eles já conseguem imediatamente sentir que esse jogo é diferente, não consegue, Carlão? Sem dúvida, Pio. Eu levo muito em consideração. Quando a gente bate papo com o jogador, a gente sente, né? Lembra a nossa resenha com o Amaral? E a gente perguntando como que é o derby e tal. É claro que quando a bola rola, o cara quer ganhar, independente se no lado da Ponte, se é a camisa do Guarani, do 15, do Corinthians ou do São Caetano, o cara quer ganhar. Mas é claro que aqueles primeiros minutos, que são minutos tensos, minutos em que os jogadores querem se impor, mostrar para a torcida, dar a primeira chegada, fazer aquela vibração, tentar intimidar o adversário, eles são tensos. E aí eu acho que o cara leva em consideração, sim, de um lado está o 15, é um rival da Ponte Preta, não é um rival, o rival da Ponte é o Guarani, mas é um rival histórico, né? Assim como o Paulista de Jundiaí, o próprio Rio Branco de Americana, Inter de Limeira, são adversários ferrenhos da Ponte. E pro jogador da Ponte ali está o meu rival, vou querer ganhar, e do 15 principalmente, porque eu acho que essa rivalidade ela é muito mais levada a sério do lado de Piracicaba do que do lado de Campinas. Então pro 15 de Piracicaba, pro jogador do 15, é talvez a partida mais importante do ano. Muitas partidas importantes virão para o 15, mas neste princípio de Série A2 é o jogo do ano para o pessoal de Piracicaba. Então a Ponte tem que estar muito preparada, não só para esse jogo do 15, mas o próprio Guilherme disse na entrevista pós São Caetano que a Série A2 vai ser assim. Pro Vela era o jogo mais importante do ano, pro São Caetano também, pro 15 também. Então a Ponte tem que estar muito preparada, porque para o adversário da Ponte, enfrentar a Ponte é também um prato de comida. Tem um detalhe importante também, que é o tempo que essas duas equipes elas não se enfrentam, né? O último jogo foi em 2016. Então já tem aí um certo tempo, é claro, a Ponte na principal divisão do estado de São Paulo, 15 aí tentando chegar na Série A do Paulistão. E você sabe quem que era o treinador da Ponte no último encontro contra o 15? Quem? Você se lembra, Carlão? 2016, Eduardo Batista? Alexandre Galo. Alexandre Galo. Cara, Alexandre Galo. Olha, uma passagem meteórica, né? É verdade. Né?
Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Neilton lá no estádio Brinco de Ouro. O Júlio Nascimento está lá, a gente vai acompanhar ao vivo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis. Confira: cerveja original lata 350ml, 3,69 no Clube Good Bom. Cerveja Black Princess Gold Puro Malte lata 350ml, 2,99 no Clube Good Bom. Fralda Pampers Pants Comfort Sec, 29,98 no Clube Good Bom. Azeite português extra virgem Terrano 500ml, 19,98. Ofertas válidas até 22 de janeiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples, beba com moderação. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. O levantador e capitão do Vôlei Campinas, o argentino Demian Gonzalez, já voltou aos treinamentos na academia depois de passar por uma cirurgia de apendicite. O jogador se recupera para voltar às quadras. Para a partida do próximo domingo, ainda não será possível, mas a partir da próxima semana, Demian já deve retornar, inclusive, aos treinamentos com bola, ainda numa intensidade um pouco menor, para ficar à disposição do técnico Horácio de Leu. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Você busca uma educação de qualidade? Então venha para o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade, aulas de robótica e inglês avançado, ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279, 3269-3279. Surpreenda-se, porque o importante é crescer e ir além. Tá procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com o corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. CBN Esportes Campinas, primeira edição. 11h48, de volta com o CBN Esportes. Vamos já direto para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Júlio Nascimento está lá. Daqui a pouco tem a coletiva de apresentação do Neilton. Coletiva que estava marcada para as 11h40. Está um pouquinho atrasada. Daqui a pouco começa. O Júlio já na sala de imprensa. Bom dia, Julião. Tudo bem, né, Peu? Estamos aqui na sala de imprensa do Brinco de Ouro. Daqui a pouco teremos a apresentação de Neilton, o 12º reforço do Guarani para essa temporada. Daqui a pouco o Rodrigo Pastana vai apresentar o Neilton também aqui no estádio Brinco de Ouro, com a expectativa já de estreia do jogador amanhã contra o Ituano, o Guarani jogando novamente dentro de casa. E fui preparado aí, né, Peu, durante toda a semana, esse cronograma para o Neilton. Primeiro, um trabalho de condicionamento físico mesmo, porque ele está há mais de 6 meses sem entrar em campo. Então o Guarani teve essa cautela aí de não colocar ele desde o jogo contra o Santo André, deu um tempo a mais para que ele se preparasse. E agora tecnicamente pronto, fisicamente também preparado para essa maratona de jogos do Campeonato Paulista. Amanhã tem esse compromisso contra a equipe do Ituano e já a gente vai conversar um pouquinho com o novo atacante do Guarani, viu, Peu?
Bom, Julião, até enquanto a gente aguarda, né, aí a chegada do Rodrigo Pastana, também do Neilton, em relação à equipe para esse jogo, acho que aquelas dúvidas, né, que talvez estejam só na nossa cabeça e não na cabeça do treinador, mas sem dúvida nenhuma, na famosa 1 hora antes da partida é que saberemos, né, Júlio? Exatamente. O Guarani deve manter a base, né? O Moser tem estado bastante, que ele tem preparado 2 formações diferentes para esses jogos, uma formação com 3 zagueiros, e essa formação que tem jogado, que foi utilizada contra o Santo André e depois contra o Santos. O Richard Rios retomou a condição como titular, a gente falava sobre isso durante a semana, que o Rios, em condições físicas, seria o jogador mais acionado aí durante esse Campeonato Paulista, porque o Guarani investe, tem essa intenção de valorizar o Richard Rios nesse ano, inclusive recusou a proposta do Bolívar, então é um atleta que deve ter uma sequência também. A dúvida fica por conta do Derek. Ontem o Derek não participou das atividades, fez uma nova avaliação hoje pela manhã, está, neste momento, com a comissão técnica do Guarani, passando por essas avaliações. Se o Derek se sentir bem, não estou com dores musculares, e a comissão técnica entender também que escalando o Derek ele não vai ter um risco de uma nova lesão, a tendência é que seja o mesmo time do início da partida contra o Santos. Se o Derek for vetado, todo mundo pensa que naturalmente o Nicolas Careca vai ter uma oportunidade. Mas não é bem assim. O Nicolas Careca está sim com essa possibilidade de ser o titular, mas tem a possibilidade do Gênison ou até mesmo no Bruno Michel entrarem aí no time titular do Guarani. Tudo isso vai ser avaliado principalmente na atividade de hoje. E como você disse, aí o mistério será revelado amanhã, 1 hora antes do jogo, ali 45 minutos, aí certamente o torcedor do Guarani vai saber qual será a estratégia para enfrentar o Ituano. Todo mundo imaginava, Júlio, que o Gênison seria, né, o 12º, vamos dizer assim. A gente viu contra o Santo André o Nicolas entrando antes do Gênison. Na partida contra o Santos, o Nicolas também entra e não o Gênison, quando o Derek sai. Isso se deve muito mais por conta da questão física do Gênison, porque ficou essa dúvida na cabeça do torcedor que tinha certeza que o Gênison seria o substituto direto. Pois é, e o detalhe é que o Derek, ele confirma a condição dele como titular naquele jogo treino contra o São Paulo, porque o Moser criou, durante a semana do jogo treino em Cotia, a ideia de testar o Derek, porque o Derek ele jogou na Chapecoense como meia. Ele jogava numa função mais recuada, mas é um jogador alto. E aí pintou a ideia do Moser, pela forma de jogar, de ter o Derek ali como jogador de referência, também colaborar na aproximação do Giovanni Augusto e do Bruninho. Funcionou contra o São Paulo, mesmo o Guarani tendo perdido aquele jogo treino, deixou uma boa impressão. Contra o Santo André, ele colocou a bola na trave, também repetiu o mesmo contra o Santos, aí acaba sendo substituído. E aí, para surpresa de todos, o Nicolas Careca e não o Gênison. Porque o Gênison, quando chegou, você vai se lembrar, o Moser gostava tanto do Gênison que cravou que se ele tivesse uma sequência ele faria 10 gols, mas aí ele acabou se machucando, não teve essa oportunidade depois do Uritan, que acabou assumindo a titularidade. Então, nesse momento, dá para dizer que o Nicolas Careca está na frente do Gênison até pela questão da confiança, né, Pio? Principalmente por ter feito gol no Santos. Como é o futebol, de um dia para o outro, né, Carlão de Freitas? O cara que era titular absoluto, pelo menos na nossa ideia. Sim. Aí ele passa para a segunda e agora ele é terceiro. Essa nova dinâmica do dia a dia dos clubes fica muito complicado pra gente, né? A gente acaba formando, né? Tendo essa ideia, só que de repente no dia a dia do clube isso não acontece. Por exemplo, nesses primeiros dias do ano, nós dávamos como certa ou dávamos como era certeza a não presença do Richard Rios, né? Até pelo problema físico que teve e tal. De repente ele entra como titular e se destaca. O Gênison, a gente leva muito em conta a maneira como ele chegou no ano passado para salvar o Guarani do rebaixamento, para ser o homem-gol. A resposta foi positiva, porque contra o Náutico é ele que faz o gol, naquele dia em que o Kozlinski fez a defesa do ano, né? Ou as defesas do ano. Mas ele tem uma lesão, não participa do derby, entra o Yuri também. O final da história todo mundo já sabe. Agora, chega 2023, a nossa impressão também era de que o Gênison seria o dono da 9. Mas isso não está acontecendo. Não sei se é a parte física, de repente, tecnicamente, ele está abaixo também, porque ele se transformou no terceiro, realmente. O Nicolas Careca ganhou a vaga aí como 12º jogador. E depois desse gol contra o Santos,
dada o possível desfalque do Derek, vai o Nicolas. E o Jhenison, não vou dizer estranhamente, mas o Jhenison hoje me parece ser essa terceira opção que você falou, Pio. Ele tá meio que escanteado aí, pelo menos no planejamento do técnico Mozart Santos. Alguém chegou por aí, Júlio Nascimento? Não, Pio. Tô acreditando aqui, ó, pela movimentação que vai passar do meio-dia o início da apresentação do Neilton. Estava marcado para as 11h40, tivemos um pequeno atraso aqui no treinamento também, isso acaba impactando um pouco na entrevista coletiva, então provavelmente vamos trazer aí os detalhes da apresentação do Neilton na segunda edição do CBN Esportes. Por enquanto, apenas os jornalistas presentes aqui na sala de imprensa. Bom, então o Júlio Nascimento já vai... uma indelicadeza com o nosso Júlio. Claro. Quem sou eu pra pautar o Júlio Nascimento? Ô, louco. Meu Deus. Mas eu sempre falei aqui que o Neilton é muito amigo do Lucas Crispim, desde os tempos do Santos, nas redes sociais eles estão sempre juntos. Aí, Júlio, pode perguntar pra ele se essa amizade com o Crispim ajudou também, se ele pediu indicação ao Crispim pra jogar no Guarani. Por que eu digo isso? Porque o Crispim chegou meio que desacreditado como o Neilton. E acabou fazendo sucesso. Ele fez sucesso, fez um contrato com o Fortaleza e se tornou aí. Hoje tá meio por fora também. Mas o boom do Lucas Crispim foi importantíssimo aí no Guarani. Pauta do seu editor-chefe, Júlio Nascimento. Pelo amor de Deus! A informação aqui, ó. No ao vivo, a informação que acabou o treino agora. Porque eu sei, porque os jogadores estão passando nesse exato momento. Inclusive o Neilton tá indo lá se trocar. Deu pra ver aqui o Neilton já passando, sorridente. Jogadores do Guarani encerrando a atividade dessa sexta-feira. Então, o Mozart já encerrou o trabalho dele. Agora é reunir a comissão técnica e decidir os 11. E daqui a pouco, no CBN Esportes, segunda edição, a gente traz a palavra do Neilton também, viu, Pio? Combinado. Até a tarde, Julião. Até, um abraço. Ontem, complemento da segunda rodada do Paulistão e aconteceu aquilo que imaginávamos. Ninguém até agora ganhou 2 partidas, Carlão de Freitas. São Paulo 2-1 na Ferroviária e o Palmeiras sofreu pra ganhar do Botinha 1-1. Rafael Veiga, que golaço. Golaço. Só que tem uma coisa, apesar da inércia do Palmeiras, o São Paulo sofreu no primeiro tempo, depois virou, mas... os grandes já começaram a dar a resposta. Aí, a gente já sabe, né? Pegou na veia, né? Golaço. Pegou na veia. E um detalhe importante também no jogo do São Paulo, né? O São Paulo com muita dificuldade em contratar um homem-gol, contratar um centroavante, tem o Caleri, mas o David, que foi regularizado, entrou e já deu seu cartão de visitas ao torcedor. Mas ele era pelo que eu vi, ele era meio inimigo do gol, né? Há 10 meses ele não fazia Isso, gol. Ele é daquela turma lá dos amigos aí nossos que passaram, que estão inclusive aí no futebol de campo. Se bem que se eu fosse jogador, eu queria que o Lupe falasse que eu era inimigo do gol, porque nesse começo de ano o Lupe fala mas não sou, mas Pio, entenda uma coisa, não sou eu que estou falando. Os números, informações dos antigos clubes onde esses atletas passaram. O Pablo Diego, ele recebeu esse elogio lá em Goiânia, nós estamos a quase 805... Elogio não, esse apelido? Não, velho, elogio. A 800 quilômetros de distância. E se você chegar hoje na porta do CT do Vila e perguntar, você conhece Pablo Diego? Eles vão falar assim, o inimigo do gol? Mas isso ficou lá. Agora ele é um novo ano, é um novo ambiente e quem sabe um novo apelido. Eu falei do Bruno José, o Bruno José arrebentou contra o Santos. Ou seja... a gente não entende nada, cara. Mas um recado para esses jogadores, até para encerrar o programa, homenageando Pereira Neto. Já ouviu falar de Pereira Neto? Um dos grandes narradores da história do jornalismo esportivo campineiro. Ele falava assim, Rafael Pio, Lupe, ouvintes da CBN. Os números! Os números, eles não mentem jamais. Até a tarde, Antônio Até a tarde. Lupe. Eu vou trazer uma frase de Mazola Júnior. Eu posso falar agora rapidinho? Vai. Mazola Júnior, certa vez, no treinamento da Ponte Preta, me chamou e disse, Lupe... a Ponte não faz gol, você sabe por quê? Falei, não, porque o gol custa caro. Até as 4, Até as 4. O gol custa caro. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.